Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, em um bar, restaurante ou café de Natal ou Parnamirim, uma entrevista, na verdade um bate-papo informal, mas com muito conteúdo, com alguém que faz algo importante, relevante em Natal e no Rio Grande do Norte, seja na área de medicina, música, literatura, advocacia ou um pouco disso tudo, como é o caso do entrevistado muito especial de hoje. Eu estou aqui, como vocês podem ver, com o Dr. Diógenes da Cunha Lima, poeta, advogado, escritor, presidente da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, a quem eu vou saudar. Dr. Diógenes, uma honra tê-lo aqui, bem-vindo. Cefas, é muita alegria e honra minha de estar com você. Realmente vale a pena uma conversa como essa que nós vamos ter. Perfeito, vai ser uma conversa maravilhosa e uma conversa no Barros Café, aqui dentro da livraria Manimbu. E vou lembrar aqueles velhos lembretes do programa. O programa é 100% interativo. Nós estamos em um café em pleno funcionamento, numa livraria em pleno funcionamento, e quem quiser pode assistir aqui ao vivo. Já tem muita gente aqui bacana, daqui a pouco eu vou dizendo o nome de todo mundo. E quem está assistindo pelo Facebook pode fazer perguntas para o Dr. Diógenes, que ele vai respondendo na medida do possível. Mas a primeira pergunta é sempre minha. Dr. Diógenes, como o programa eu já entrevistei o senhor, mas para a Band, em outro formato, com o saudoso Pinto Júnior, mas era um programa de 10 minutos. Era uma grande figura humana. Era grande figura, certamente está assistindo a gente. Eu espero que Deus permita. Isso, no paraíso dos jornalistas. Mas, doutor Diógenes, essa entrevista é diferente porque é um bate-papo. Então, eu tenho uma curiosidade em saber, como é que foi sua infância? O senhor, quando criança, lia muito, queria ser poeta, pensava em ser advogado, era de família de leitores. Como foi a infância de Diógenes da Cunha Lima? Eu nasci no meio de... Éramos 6 irmãos. Na minha casa, o meu pai tinha uma fazendinha e uma lojinha, tecido. Basicamente tecido, mas também chapéu, sombrinha, às vezes máquina de costura, coisa assim. E a minha infância foi a infância rural do menino de Nova Cruz. Realmente encantadora, porque eu tinha direito de ir à fazenda, andar a cavalo, lavar os cavalos também para cuidar bem. E meu pai ensinava a gente a trabalhar desde cedo. Também ele era um leitor compulsivo, lia tudo. Eu sempre brinco dizendo que ele ia do Almanac Capivarol, que ele gostava de ler, a Shakespeare. E acordava a gente todas as manhãs, todos nós, éramos acordados com ele com uma toalha no ombro, passeando e recitando poesia. É mesmo? Ou cantando. De manhã, pela casa? Eu ainda sei vários poemas que foram recitados por ele. Ele recitava ou cantava pequenas histórias. Um verso dele que ele repetia, era paraibano, de origem, nossa família, e ele recitava Augusto dos Anjos, e começava só com um verso. Ele dizia, meu coração tem catedrais imensas. Nossa. Augusto dos Anjos. Que bonito. Apresentava sempre. Mas, além disso, os poetas que ele gostava, os leitores. Ele era apaixonado por um poeta português chamado Guerra Junqueiro, Abílio Guerra Junqueiro. Ele tinha encanto. No Brasil, ele tinha os grandes, Machado, evidentemente, ele tinha, mas tinha, por exemplo, Humberto de Campos, era o leitor. Dos franceses, ele tinha nomes estranhos que ainda hoje, Érico Maria Remarque. Autor de Nada de Novo no Front. Nada de Novo no Front. Érico Maria Remarque, ele ficava repetindo. Era um leitor e entusiasmado com a literatura. Cada vez, os amigos dele, de uma pequena cidade, ele era amigo do padre, do juiz, do delegado, do escrivão, e quando chegava o intelectual lá, que tinha o maior nível, se tornava logo íntimo, que era aquela conversa. Ele gostava de conversar e tinha sempre uma frase, uma ideia, uma colocação.
da sabedoria popular, e ele próprio era um criador de frases. A cada minuto. Por exemplo, ele ensinava a gente e orientava. Uma conversa dele, ele dizia: conserve seu sorriso, que as dificuldades são passageiras. Se a pessoa reclamava e dizia: olha, mas a minha está demorando, olha, o máximo que vai durar essa sua dificuldade é até a sua morte. E esta é inevitável. Nossa, um Era um filósofo. raciocínio, era. Outra dele, nunca abandone o vencido. Nossa. Pai, não pode, você não pode abandonar uma pessoa vencida. Você tem que apoiá-lo, levantar, ajudar. Nunca abandone o vencido. Isso era repetido seguidamente, essas frases, e cada uma delas uma maneira de fazer. Doutor Jorge, ele foi uma influência muito forte, então, Muito. para o senhor mas e para os seus irmãos. Total. Era um leitor também de Natal, ele tinha entusiasmo do Câmara Cascudo. O Zelinho do Rego na Paraíba, que era paraibano. Os poetas da Paraíba também, que ele valorizava. Mas Augusto dos Anjos, com frequência maior. Que maravilha. Doutor Jorge, com uma infância linda dessa, como o senhor está falando, como é que foi a adolescência, quando o senhor chegou à juventude? Como foi? Antes disso, eu diria, ainda havia também outra coisa. Não só ele levava a gente para as coisas bacanas, por exemplo, quando a cheia do rio Curimataú, que era uma coisa linda para ver, e quando as águas baixavam, que ficavam claras, aí íamos tomar banho do rio Curimataú. Até porque havia uma onda de que quem tomava banho no outro riozinho que chegava lá, o Bujari, quebrava da munheca. Aí não podia, tinha que estar no rio Curimataú. Tinha que entrar. Mas a outra influência grande da infância é que ele me levou para ver os cantadores de feira. E eu ficava encantado. Sim. Encantado com a musicalidade, com a forma, com as cantorias, com os desafios dos cantadores. E comecei muito cedo mesmo, a tentar fazer rimas. Aquela rima pobre e amo, geralmente, mas fazia isso. Sim. Tive outra oportunidade ainda na infância, houve a primeira comunhão. Era minha mãe muito católica e ele também, mas ela é muito mais. Sim. E a primeira comunhão foi em João Pessoa com os primos. Curiosamente, com 2 primos poetas. Um deles foi a primeira comunhão, foi Ronaldo Cunha Lima. Sim. Que ficou razoavelmente famoso e conseguiu ser eleito na Paraíba o tempo todo só utilizando poesia. Exatamente. E começamos já na infância, nesse período, penso, eu tinha talvez 8, 9 anos, e começamos a imaginar a poesia. Que maravilha. Então a poesia entrou muito, muito cedo na sua vida. Muito cedo. E permaneceu ao longo da vida. E na juventude, o senhor arriscava poemas, escrevia poemas mais eu ambiciosos? fazia assim? lá ainda, eu comecei a fazer sonetos. Só que quando eu vim para Natal, 13 anos. Veio morar em Natal com 13 anos? 13 anos eu ia estudar em Natal porque terminou o curso que lá só havia o primário, na época. E um belíssimo primário no colégio da Nossa Senhora do Carmo. Eu fiz, depois de 40 anos, o hino que até hoje é cantado lá. Nossa. O hino do colégio. Que maravilha. Com o padre Pedro Ferreira, que fez o arranjo e apresentou, e foi realmente fantástico. Mas o colégio, quando eu vim aqui para o Colégio Marista, havia uma admissão, um cursinho de admissão, eu verifiquei que o curso de Nova Cruz era melhor do que o daqui, porque o que eu ia aprender no ginásio aqui, eu já tinha aprendido a maioria lá. Então foi fácil para mim sair. Doutor, uma história que eu tenho repetido já, contei, mas vou repetir para você. Sim. Quando eu vim para Natal, o papai disse: olha, você gosta de literatura? Lá em Natal tem um rio chamado Luiz da Cama Cascudo. E o resto é tudo riacho. É por então aí. eu fui.
Fui procurar Cascudo. O senhor veio morar com quem? Com família, sozinho? Primeiro com família. Família. Logo fui na casa da minha tia Zilpe, que era também uma pessoa fantástica, ainda é. Está com 98 anos, mais lúcida e brilhante. Era contadora e advogada. Mas logo depois fui com o Daladier, meu irmão. Nós fomos para a casa do estudante. Sim. Então alugávamos um apartamento, não morávamos na casa, mas a alimentação na casa. Sim. A casa ficava onde era aqui, perto do 7 de setembro, e nós morávamos vizinho ao Colégio Santo Antônio. Sim. Ao colégio não, O convento? Convento Santo Antônio. Havia lá uma locação de... A Casa do Estudante era referência, né, naquela época, né? Muitos grandes nomes saíram da Casa do Estudante. Muita gente boa. E começamos a nos entrosar aqui em Natal com os estudantes da casa. Perfeito. O senhor falou de Câmara Cascudo. O senhor, logo com 13, 14 anos, foi conhecer Câmara Cascudo? Foi isso? Como é que foi isso? Toquei na campainha, também já contei essa história, mas me permito contar as céfalas. Toquei na campainha, meu pai tinha dito que procurasse ele, eu claro que fui. Tá. E veio uma velha criada chamada Anália. Depois eu conto uma história de Anália, que é um primor. A velha criada, 50 anos na casa dele. O que é que você quer, menino? Eu vim conversar com o Câmara Cascudo. Doutor Luiz está muito ocupado, não vai poder recebê-lo. Sim, mas eu vim de Nova Cruz para conversar. Por favor, vá dizer a ele que eu só saio daqui quando ele me receber. Aí Cascudo veio, rindo, abriu o portão, mandou entrar. E o papo foi o melhor possível. Conversou comigo, queria saber dos cantadores, o que é que eu tinha gostado, história do meu pai. Ele tinha conhecido meu pai porque ele escreveu uma história da paróquia de Nova Cruz. E o papai era ligado à igreja, ele deu informações a ele. Ele brincou dizendo que o papai tinha o olho de Chechel. Era azul, e era o olho de Chechel. Então, ele me deu chocolate, um chocolate chamado Sonho de Valsa, me deu umas coisas de índio que tinham dado a ele na hora. Ele era uma figura sensacional. Era né? ótimo e tratava da gente como se eu fosse uma pessoa grande do nível, ele conversando comigo. Foi a partir daí que começou o meu encantamento por ele, que veio se multiplicar. Quando ele foi meu professor na Faculdade de Direito da Ribeira. E anos depois o senhor virou biógrafo dele. A gente vai falar isso. O primeiro livro, a primeira biografia dele fui eu que fiz. Exatamente. Depois houve várias. Nossa. Mas a primeira biografia, essa eu quero contar. Isso, vamos começar sobre o senhor na Casa do Estudante, o senhor estudava. Aí eu quero saber como o senhor entrou para a Faculdade de Direito, para a gente chegar na carreira de advogado. De Direito. Eu comecei, como meu pai tinha certa dificuldade financeira, porque eram 6 meninos para estudar fora. Não era fácil. Eu tentei ajudar também. Sim. Como era? Resolvi estudar português. E era entusiasmado com português, com tudo na vida. Me ofereci para ensinar no colégio, nas Rocas. E o professor me fez algumas perguntas, aceitou, era o professor Acrísio, nas Rocas, ali perto do antigo Ipaz, daquela região, tem um colégio. E eu comecei a ensinar. Ensinava também depois no Alberto Maranhão, no Alecrim. E me deslocava esses dois. O tempo passou e eu fui aprendendo com os estudantes e estudando para poder dar aula. Consegui ser professor de vários colégios de Natal, entre os quais o Colégio das Neves. Passei um bom tempo como professor de lá, encantadíssimo com o colégio, no 7 de setembro, onde eu havia estudado, Sim. no Ateneu, onde eu havia sido estudado, mas também no Colégio Salesiano. Enfim, não foi uma vida, eu passei 12 anos ensinando português nos colégios de Natal. Nossa. O senhor estava encaminhado para ser professor
De português. Aí era o meu sonho. Sim. Mas a minha mãe, que não era muito... Meu pai apoiava as coisas que eu imaginava, porque ele era um sonhador e pensa... E ela dizia, não dá não, você vai ser mestre de escola, não. Mestre de escola, com o giz na mão, não estou vendo você. Você escolhe uma profissão assim que para vencer na vida. E praticamente forçado, eu fiz o vestibular na faculdade, forçado por ela. Forçado por ela. Por ela. E fui aprovado para mim com uma certa vantagem, porque, como professor de português, levava algumas vantagens. Exatamente. Inclusive, havia um exame escrito e oral, inclusive de latim. E para mim já era uma certa familiaridade, porque eu estudava um pouco de latim. Nossa. Então já foi para poder ensinar português. Tinha que estudar latim. Então, origem, e daí começou. Logo, houve também uma outra coisa. Eu comecei a frequentar, eu fui designado pelo juiz, que era amigo do meu pai, como adjunto de promotor. O que era? Na época, quando não havia o promotor, podia ser um adjunto, que era nomeado primeiro pelo juiz, posteriormente pelo governador do estado. Sim. Então eu fiquei frequentando o cartório como adjunto e promotor e ganhando. Quando o promotor tirava as férias, eu percebia. Sim. Exatamente. O que era uma coisa maravilhosa para mim. Mas depois eu tive o privilégio. Vim para Natal e Dinarto Maris, que foi sempre... Meu pai era amigo de Djalma Marinho. Pela consequência, Djalma me apresentou a Dinarte. Sim. E Dinarte Maris criou um vínculo, me designou para ser a primeira promotoria de Natal, que era o mais desejado por todos os acadêmicos. Nossa. E eu passei 4 meses substituindo o promotor, que era um grande homem, uma grande personalidade. Mas não só substituía, mas ele me orientava de como fazer os trabalhos. Doutor Jorge, isso Nogueira tudo muito jovem, Fernandes. né? Muito jovem. Francisco Nogueira Fernandes, jovem. Nossa. Foi uma oportunidade interessantíssima. Foi uma oportunidade interessantíssima. E passei, então, antes de me formar, a frequentar. Então, já estou na área jurídica e defendendo pessoas e participando muito cedo. Muito cedo. Desde júri, mas também com trabalhos. Meu pai foi adjunto de promotor. Ele lia tudo e foi também o primeiro que orientou. E havia um primo meu que fazia. Um outro fato interessante, meu pai procurava apoiar as pessoas que tinham talento. Quando ele sabia que tinha um menino que veio dificuldade, alguma dificuldade, ele juntava, pagava para fazer. Entre os quais, um que você bem sabe, Quem? José Luiz. Ah, sim. Ele manteve, ele disse, não, tem muito futuro e talento. Outro, o Padre Manuel Barbosa, foi o primeiro professor de filosofia da universidade. Mas também médicos, pessoas que ele ajudava a empurrar. Figura. Era uma figura, ele escolhia aqueles meninos. Um outro, Manuel foi reitor da UNEC, da UNP. Manuel Rodrigues? Não. Manuel, bom, Tá. foi o reitor. Sim. Mas era uma figura e sempre lembrava que meu pai tinha Seu pai ajudado tinha desde o ajudado. começo História as coisas dele. maravilhosa. Tanto que houve uma coisa curiosa. Em São José de Campeche, onde ele tinha também uma loja, e ele ajudava pessoas lá, ele tinha ajudado muitos professores. Quando Tarcísio Maia assumiu o governo, João Faustino era o secretário, levou a Tarcísio essa história de que ele mantinha meninos de talento. Tarcísio deu ao maior colégio de São José de Campeche até hoje o nome de Diógenes da Cunha Lima, que era o nome do meu pai. Que maravilha. O nome igual. E São José de Campeche é a cidade de meu pai.
O Padre Zé Luiz, onde ele nasceu e está sepultado. Um dos que teve lá. Isso. Um dos que teve. História maravilhosa. Também a participação. Esse era vocações sacerdotais, que ele ajudava para também essa meninada que estava. História maravilhosa. A gente vai voltar para o pai do senhor, que é interessantíssimo, mas eu queria saber, aí a gente vai voltar para a literatura. Mas, doutor Jorge, o senhor falou sobre as suas ocupações no mundo do direito. Tenho curiosidade de saber o escritório, porque o escritório de Jorge da Cunha Lima virou referência. Virou uma referência até regional, muito mais que estadual. Como é que foi a criação do escritório? Como é que foi o desenrolar da sua ação jurídica? A minha turma da faculdade, Cefas, foi uma turma diferente. Imagine que naquela época era dividido por ideologia, esquerda e direita. Naquela época? Naquela época era para brigado, era na tapa. E eu dizia a minha linguagem dizia que eu tratava os colegas, todo comunista é burro, quando não dá nada vai ser comunista e tal, não dá para nada. Bom, então só houve um jeito de unir a turma. Turma da Paz. Como? Os paraninfos da gente, a nossa turma da Faculdade de Direito da Ribeira foram Kennedy de um lado e Khrushchev do outro. E mais. Nada de Guerra Fria. Ali era amizade total. Para valer. Coisa para valer. Para você ter uma ideia, mataram o Kennedy antes da formatura. E Jaqueline, a esposa de Kennedy, pediu e mandou o embaixador, o cônsul-geral do Recife, que era o cônsul-geral dos Estados Unidos, para vir representar o marido. Meu Deus do céu. E lamentando o caso, dizendo que ela não poderia vir, o que teria sido sucesso. Mas a União Soviética não deu por menos, mandou o embaixador da União Soviética. E o cara se chamava Andrei Fromin. Andrei Fromin chegou aqui e eu tinha o meu grupo. Chamei, fui a Noilde, que era minha parenta, minha amiga, a diretora da escola doméstica, e olha, vai chegar esse povo e eu queria que você oferecesse um jantar aqui para esse pessoal. Ela recebeu e houve até dois episódios interessantes. Primeiro, Valério Marinho, que era nosso colega, resolveu brincar com o embaixador Andrei Fromin. Seu André Fominha, viu? E ficou aquela brincadeira, aquele jeito dele. Noilde, houve um episódio. O cônsul trouxe um uísque americano, um uísque de milho, um uísque famoso. E o russo trouxe vodka, que era novidade para cá. Então, Noilde mandou servir antes um aperitivo. Vodka ou uísque. Claro que a turma de esquerda tinha que tomar vodka, a gente tomava o uísque americano, achando ruim ou bom, mas o embaixador resolveu ser um tanto importante, o embaixador Andrei. Diretora, na União, é para servir depois o vodka, depois do jantar. Aí eu disse, mas nós servimos aqui como aperitivo. Aí ele disse, mas na União Soviética, toda a União Soviética só serve depois. Aí eu disse, o senhor disse bem, na União Soviética, agora aqui é Brasil, de maneira que vamos servir da nossa maneira. Nossa Senhora! Fechou o firo, mas a coisa... Guerra Fria, né? Guerra no Fria. jantar. Mas o fato é que a turma era realmente brilhante. E o meu colega de turma mais próximo de minha, que era também de direita, era José Augusto Delgado. Sim. Então acertamos durante o curso que iríamos advogar juntos. Naturalmente, a primeira coisa que foi o escritório de advocacia, eu acertei, eu queria ser no Alecrim, porque nós não tínhamos
padrão para a cidade. Alugamos um quartinho, Sim. uma salinha, num edifício da esquina da Avenida 2 e começamos a advogar. Posteriormente, Delgado, fizemos concurso para juiz, fomos nomeados, só que eu não quis ser juiz. Tive medo de ser juiz. Por duas coisas. Primeiro, eu ia julgar. E eu tomo muito partido. Como é que eu podia tomar partido? Obrigado, Barros. Podia tomar partido. Obrigado. E segundo, eu ganhava mais dinheiro, e ele também, no escritório, do que ganhava no interior. Sim. Eu fui nomeado para Jucurutu e ele para São Paulo do Potengi. Então o senhor nunca assumiu o cargo? Nunca. Cheguei lá. Fui lá para tomar, o escrivão chamou, muito gentil, para tomar posse. Eu cheguei perto e olha, desculpa, mas eu não vou aceitar não. Voltei. E voltei para a advocacia. Mas Delgado seguiu e continuou. Eu fiz o concurso para a juíza federal e chegou a ministro do Superior Tribunal. Exatamente. Depois voltamos, quando ele se aposentou, voltamos a trabalhar juntos em algumas causas. Que maravilha! Foi uma amizade da vida inteira. Que história linda, doutor Jorge. Mas eu estou curioso em relação ao escritório. Do Alecrim virou o escritório que eu conheço, que já fui na Hermes da Fonseca. Como é que foi esse processo? Eu resolvi... Eu toda a vida fui muito atrevido nas coisas. Então a primeira coisa que eu queria era o seguinte. Natal, naquela época, todos os advogados tinham um escritório numa salinha. Eu resolvi que devia ser um escritório prédio, um prédio para escritório. E comprei uma casa através da poesia. Viu? Como é que se compra uma casa através da poesia? Poesia, porque era de Raul, que era o marido de Palmira Vanderlei. Sim, obrigado. E eu, entusiasmado com Palmira, pedi para ele baixar o preço, que era alto. Era na Ulisses Caldas, Sim. Pertinho da prefeitura. Sim. E eu coloquei o meu escritório terra, o primeiro escritório terra de Natal. Inclusive, havia houve uma gozação que Zé Rocha ficou famosa essa história no Foro de Natal. Zé Rocha, meu amigo, foi político, era deputado, mas depois resolveu advogar. E um colega meu de turma, também Aloysio, que era juiz do trabalho, era da Paraíba, mas veio substituir. É uma causa aqui. E perguntou, como vai fulano, como vai ciclano? Aloysio queria saber da figura, como vai Diógenes? Aí Zé Rocha disse, rapaz, eu não lhe conto. Zé Rocha, que o prédio era bonitinho, enfeitado com muitas coisas, eu fiz talha, pedi a mancha para fazer a porta, talhada, tudo. Aí, como vai Diógenes? Disse, rapaz, Diógenes deixou a advocacia, eu ia ter uma causa com ele. Aí deixou a advocacia, deixou, ele botou uma boutique na Ulisses Caldas. Aí botou a mão na boca e disse, e aqui para nós, está vendendo perfume francês de contrabando. Aí, Aloysio disse, mas não acredito nessa história. Aí, quando chamaram as partes, era eu e Zé Rocha do outro lado. Eu, advogado do trabalhador, e ele do patrão. Aí, lá ele já tinha espalhado essa história em todo canto que não sabia mais quem coisa. Aí eu disse, Zé Rocha, tenha vergonha, nego safado. Como é que você disse que eu deixei a advocacia? Mentira, colega. Isto é algum bandido que quer se interpor entre nossa amizade. O bandido é o Luiz. Foi ele que contou. O bandido é o juiz. Agora, se fosse você, eu lascava esse cliente dele, porque você está vendo a safadeza dele. Né? Isso, que loucura. Era assim as coisas, né, da vida. Que turma maravilhosa. Mas, enfim, um grupo fantástico de pessoas. Eu tive os melhores professores. Na época era um padrão de professores. Sim. Grandes personalidades e figuras notáveis na faculdade. Cascudo era um deles.
mas era um deles. Agora, só que eu fazia o seguinte, como eu gostava de Cascudo, ele era professor, era seriado. Sim. Ele era professor do 2º ano, internacional público. Eu estava no primeiro, mas ia assistir as aulas dele. Aí estava no 3º, ia assistir também no 4º e no 5º. Eu queimava toda a aula com a aula dele, até porque ele não repetia a aula. Sim. Que maravilha. Cada aula dele era cultura, uma visão fantástica, diferente. Era uma figura notável. E a Edgar Barbosa, que foi quem mais se aproximou de mim, ele era professor de Constitucional e chegou a indicar meu nome, porque o professor Otto queria alguém, que era o diretor da faculdade, Otto de Brito Guerra. Sim. E ele queria alguém que fosse jovem, tivesse um bom curso na universidade, mas, sobretudo, que tivesse experiência. E só tinha eu. Eu fui indicado, porque eu vivia em cartório, sabia fazer algumas coisas, para o Departamento de Prática Jurídica. Então, Edgar Barbosa me indicou a ele e ele me levou para Dr. Onofre Lopes, que era o reitor, que me contratou. Nossa. Onofre também havia uma outra razão. Era amigo do meu pai. Sim. Gostava dele, tratou dele quando ele adoeceu, foi lá a Nova Cruz para cuidar, enfim. O Onofre Lopes, que é referência, né, na uma medicina referência. E hoje é nome de hospital. Doutor Diógenes, no programa interativo já tem perguntas aqui, comentários. Vamos lá. Pessoas que se você conhece. José Delfino, uma Grande inteligência privilegiada. Não, Delfino é que é. Os dois são. Já entrevistei José Delfino. José Delfino é uma figura, né? Figura Ele é fantástica. sensacional. Cláudio Wagner, poeta da SPVA. Boa noite para vocês. Boa noite, Cláudio. Continua assistindo aqui. Carlos Lima, diagramador de Mossoró. Boa noite, amigo Cefas. Assistindo vocês como sempre. Valeu, Carlinhos. Tem mais aqui também. Geraldo Carvalho, cantor e compositor. Dr. Diógenes da Cunha Lima, uma referência na cultura potiguar. Eu só queria. Tive o prazer de conhecê-lo, apresentado pelo artista multimídia J. Medeiros. Sim, é verdade. Olha aí, e tem mais. Muita gente comenta. Obrigado, Áglio. Melquiades Medeiros, excelente entrevista. Diógenes é pura cultura. E aí, que maravilha. Isso é bom porque a gente cresce mais, né? Vamos falar mais de cultura e literatura, mas vamos Vamos continuar lá. no escritório. Como é que foi o processo do Alecrim da Ulisses Caldas, que Bom, eu tive- não era uma boutique e o senhor não estava vendendo que eu- perfume, mas acabou indo para o escritório, que virou referência, É. na Hermes da Fonseca. Mas era cheio de outras coisas. Por exemplo, eu comprei talvez a primeira máquina elétrica, porque era aquela coisa de... Não foi fácil a coisa. Comprei a primeira máquina elétrica, o primeiro microcomputador, talvez, da coisa. Comecei a utilizar, fazendo todo esse trabalho. Houve também um período que eu fiquei um tanto fora. Houve de área cultural. É que eu fui convidado e assumi o Departamento de Cultura da Prefeitura. Sim. Passei algum tempo, depois fui procurador da Prefeitura, fui contratado como procurador. Enfim, e passei a alternar, de vez em quando, uma função pública. Sim. Fui 2 vezes consultor-geral do Estado, em 2 governos diferentes. Havia essa função, que era para orientar o governo nas medidas maiores. Mas, enfim, houve todo um trabalho. E passei na faculdade mais de 30 anos dando aula. E mais, fiquei feliz porque havia o seguinte: na época havia dificuldade de professores, de vez em quando faltava um professor, adoecia ou isso, aquilo, outro. E eu sempre aceitava ser o substituto. Por quê? Porque era uma maneira de estudar. Eu aprendia com os alunos estudando. Dizia, olha, estou na disciplina, não é minha, o professor é fulano, mas eu estou aqui. Então eu ensinei direito constitucional, direito civil, processo civil, direito do trabalho. Nossa. Não era fácil, além de direito empresarial, que era a minha disciplina, com direito comercial se chamava na época.
Então ficava substituindo. Isso era nem todo professor faz isso, né? Não, Aceita mas para mim era bom. Interessante. E outra coisa, dei aula até o dia que fui nomeado reitor. E no outro dia que deixei, voltei à sala de aula. Eu ia perguntar fui professor. Como foi essa experiência de ser reitor. Não foi fácil. Não foi fácil. Foi uma indicação, e essa história eu acho que é boa. Uma indicação de Dr. Onofre. O Dr. Onofre ele deu certo comigo. Eu tinha amizade dele com meus tios, mas com meu pai, e ele gostou de mim. Talvez também por posições ideológicas, que ele sabia que eu batia na turma de lá. Mas o fato é que ele resolveu que eu deveria ser candidato a reitor. Na época, havia uma candidatura forte que era Domingos Gomes de Lima, e era o candidato do reitor que então comandava, havia uma lista sexta, e ele insistiu para eu ser candidato. E convidou outra pessoa também, um homem de grande valor intelectual e inteligente, que era Paulo Bittencourt. Ele também convidou Paulo. Diógenes e Paulo vão concorrer. Eu disse, mas doutor Onofre, eu não posso concorrer porque Genaro é quem manda, né? E ele já escolheu o candidato dele. Doutor Onofre, você concorre porque da próxima vez o seu nome é lembrado, na segunda vez você vai. Na segunda vez, novamente eu candidato. Desta vez eu não tinha o apoio do reitor, mas tinha o apoio do meu grupo da Faculdade de Direito. Sim. E a partir daí passou ao centro, e o centro pleiteou o meu nome. Eu fui, numa lista sexta, eu fui o 5º indicado. Então, não era fácil porque o reitor naquela época era escolhido pelo governador do estado, ou pelo presidente do partido, ou com a presença do reitor. E os três apoiavam um outro, que era um homem notabilíssimo. O candidato deles era Clóvis Gonçalves, engenheiro, professor, uma pessoa absolutamente notável, capaz, inteligente, mas eu estava concorrendo com ele. Como é que eu cheguei lá? Essa eu vou contar, porque é interessante. Eu contei com apoio, não tinha o governador que apoiava os outros, mas eu procurei Dinarte, que já tinha me apoiado anteriormente, foi bem-vindo. Ele disse, ok, você conta com quem? Eu conto com o Djalma Marinho, mas Djalma não tem peso para ganhar isso. Dinarte disse, vou resumir a história porque é comprida, mas ele disse, olha, você não tem amigos intelectuais? Eu tenho. Eu sou afilhado do professor Câmara Cascudo, me quer bem. Peça a ele uma carta ao presidente da República indicando seu nome. Eu fui, pedi a Cascudo, mas Dinarte, com a sabedoria dele, disse, diga a ele que coloque carbono, para você ficar com a cópia. E assim eu fiz. Ele colocou o carbono, fez a carta, praticamente exigindo do presidente da República, Cascudo mandava, que era importantíssimo, que ele tinha dado a benção à universidade, que ele era professor e que achava que eu tinha que ser. Bem feito. Eu estava nas alturas. Eu fiquei com a cópia, mostrei a Dinarte. Dinarte disse, não, agora você sai mostrando aos outros intelectuais. Porque senão você não vai. Aí eu pedi a doutor Gilberto Freire, que eu me dava bem com o filho, ele me deu a outra carta. Aí meu pai tinha ligações e a família do meu avô, o pai do meu pai, tinha com o José Américo de Almeida. Eu fui lá, ele passou um telegrama, não, autorizou, Juarez da Gama Batista, que era um meu amigo também, ligado a ele, a passar um telegrama dizendo, é uma reivindicação do Nordeste. Diógenes da Cunha Lima é uma reivindicação do Nordeste, como reitor.
E depois Jorge Amado. Jorge Amado disse, quando eu falei com ele disse, olha, se você botar o meu nome, os militares não vão nomear você. E Jorge Amado era comunista. Vai ser o contrário. Eu disse, sim, mas Dinarte e Cascudo pediram para ele falar. Ele disse, eu vou fazer, mas... Bom, quando foi no final, ficou a disputa, estava. Jaba Passarinho me contou finalmente, que era o ministro, chefe da Casa Militar na época, Sim. ligado. Ele disse, eu fui a Dinarte, me contou a história, e disse, Dinarte, você está criando problema para o governo. Dinarte, eu estou resolvendo os problemas do governo, que o governo chega aqui, tem muito problema. Obrigado, Barros. Eu estou chegando resolvendo. Não, você colocou os montes sagrados do Nordeste para pedir para nomear esse rapaz, Diógenes. E ele, porque o sistema aceita, quem decide é o governador mas o presidente quer valorizar você. Obrigado pela minha valorização. Aí disse, então, Passarinho, disse, então, você diga, são 6 na lista, você escolha um outro nome que não seja o candidato do governador, nem o seu, e amanhã vai ser nomeado. Dinarte, diga ao presidente, já que ele mandou o recado, é justo que ele receba a minha resposta. Você vai dar, Passarinho? Então diga ao presidente que se eu tiver 2 candidatos para um único cargo, eu estou traindo um. Que ele pode fazer isso, mas eu não posso. Nossa. No outro dia fui nomeado. Nossa. Ainda houve um outro episódio de Djalma Marinho, que se dava bem com Golbery. Na época, o Golbery era um general que mandava em tudo. Era. Ele tinha o poder. Djalma Marinho vai lá e Golbery disse, você tem uma mania, você tem esse velho que você vê ficando... Eram íntimos. Esse velho que é... Djalma disse, olha, primeiro não é velho. Ele é novo, intelectual, da sua raça. Aí disse, e depois não vou me gabar, não. Porque não vou me gabar, não, mas não é para me gabar, não, mas ele é de Nova Cruz. Ah. O argumento... Aí Golbery disse, com esse argumento eu não posso ser contra. O argumento é bom. Era na cidade dele. Que história. É uma história fantástica. Havia muita coisa assim. Na minha vida houve muita coisa disso aí. Posteriormente eu fiz a biografia de Dinarte e fiz a biografia de Djalma. Mas muito interessante. Doutor Jorge, deixa eu mudar razoavelmente de assunto. Claro. Quando eu divulguei nas redes sociais que ia entrevistar o senhor, pelo menos 4 pessoas ligadas à poesia e intelectualidade me perguntaram, sabe, você vai perguntar sobre o Baobá do poeta? Bom. Aí eu quero saber o Baobá. Baobá do Pequeno Príncipe, né? Para quem não sabe, Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, teria estado em Natal, esteve em Natal, e o senhor tem uma ligação íntima com essa história toda. Pode contar como é que foi tudo isso e como é que está hoje o Baobá do poeta, como foi tudo, doutor Jorge? Bom, o seguinte, a minha preocupação era que alguém tinha cuidado da árvore. Porque quando eu cheguei, eu vi aquela árvore a primeira vez, a gente ia jogar bola com os meninos ali perto do Baobá. E quando eu vi aquela árvore monumental, e por acaso estava cheio de passarinho, umas flores diferentes. Me encantei pela árvore. Era mantido por um deputado chamado Brilhante, que tinha uma votação básica de Goianinha. Só que eu tive notícia, Brilhante perdeu uma eleição e estava vendendo o terreno para fazer um conjunto de edifícios belíssimos, bem feito, organizado. E eu fui a ele e disse, olha, Brilhante, você não pode fazer isso, porque essa árvore é centenária. Vamos cortar a árvore para fazer edifício? Não tem cabimento. E você manteve até agora, você tem que... Sim. Só tem uma pessoa capaz de comprar, que sou eu, vou manter. Na hora que eu conseguir outra pessoa, eu passo para ele. Mas, por enquanto, eu quero garantir que a árvore vai sobreviver.
Ele, bom, ele estava de olho numa casa que eu tinha em Búzios. Ele pediu a casa, mas tinha que pagar mais o restante em 10 vezes. Não foi fácil. Pelo terreno. Sim. Comprei o terreno, mantive durante 33 anos. Faz 33 anos. 91, 34 anos. Mantive. Recentemente consegui um jeito de um grupo tomar conta. Um grupo empresarial que toma conta, que, sem dúvida. Passei por muita angústia, porque caiu um tronco, um dos troncos, as águas, e houve um fungo interno, porque ele é oco. Ele é 19 metros de circunferência, mas é oco. E então as águas de Natal, choveu muito e caiu essa coisa. Imagine que eu mandei um Munk para tirar, e o Munk só pegava 15 toneladas. Não conseguiu tirar o tronco. Teve que fatiar para poder tirar. Mas o baobá só me deu grandes momentos. Tudo quanto pode ser de alegria. Porque, primeiro, agora mesmo está 2 colégios que levam professores e alunos. Eu vou fazer uma conversa sobre o Pequeno Príncipe, porque é uma lenda, mas é história. Para mim é patrimônio imaterial de Natal. Sim. Não quero saber se é história ou se é lenda, mas que influenciou o livro. Os desenhos são... Há todas as razões para acreditar que houve alguma influência. E Saint-Exupéry esteve no Rio Grande do Norte. Sem dúvida. Agora, há pessoas que negam, mas eu acho bom. Porque na imprensa, se não houvesse choque, não dá certo. Como é que ele não esteve aqui, foi entrevistado por Nilo Pereira pelo Diário de Natal? Sim. Como é que ele não esteve aqui? E ele esteve aqui antes de escrever O Pequeno Príncipe. Antes de escrever. Cronologicamente foi antes. Bem antes. Depois, ele teria se hospedado, segundo dizem, na casa de Dona Melinha, que era dona daqueles terrenos todos. Então, provavelmente, ele viu. Agora veja as coincidências. Ele desenhou um elefantinho que é o símbolo do Rio Grande do Norte. Isso. Ele desenhou uma falésia, Barreira do Inferno. Desenhou um museu extinto, um vulcão extinto. O Pico do Cabugi. O Cabugi. Ele desenhou uma estrela cadente, que é o símbolo da cidade. Enfim, há todas as coisas que levam a crer. Desenhou dunas, sobretudo dunas. Natal é a cidade das dunas. E o terço final do Pequeno Príncipe se passa entre dunas. Dunas. Então há muitas coisas, razões. Então passou a ser, e eu gosto quando negam. De vez em quando chega um jornalista e nega, olha, ele nunca teve Natal. Eu digo, olha, não teve, mas há esses depoimentos. Aqui um francês que me mandou a cédula com Saint-Exupéry, ele foi da Aliança Francesa, chamado Legued. Ele contou que Exupéry esteve aqui e pediu um livro emprestado a Cascudo. Indicaram a Cascudo. Nossa. Então há muitas histórias assim que para mim não é lenda. Sim. Mas mesmo sendo lenda, é patrimônio da cidade. Isso. Tem uma frase em italiano, doutor Jorge, diz assim, se non è vero, è molto bene trovato. Sim, é verdade. A propósito, quando eu comprei um jornal da Itália, publicou, e eu guardo o título que é lindo, o jornal La Stampa de Turim. Publicou Salvate il baobá del piccolo principe. Nossa, não é bom? Coisa linda. Não é bacana? Muito. Le Monde deu notícia, houve notícias de muitas partes. Ganhou o mundo, né? Nas partes, até porque é fantástico. Eu fui ao Japão e fomos eita, só minha mulher me dizendo o nome da cidade. É uma cidade a 100 quilômetros de lá. Lá tem um museu do Pequeno Príncipe. Hakone. No Japão? No Japão. Nós fomos lá ver. O Japão tem Museu do Pequeno Príncipe. Museu do Pequeno Príncipe. Você imagina a difusão dessa coisa. Eu tenho
eu peço aos meus amigos que viajam pelo mundo, e eu próprio viajei bastante, livros nas várias línguas. Já tem mais de 40 línguas. Nossa, que maravilha. Mas são centenas de... Doutor Jones, deixa eu falar eu adoro pessoas que têm paixões. Deixa eu perguntar sobre outra paixão sua. Eu recordo que uma vez na academia norte-grandense, numa solenidade, o senhor falou muito de Shakespeare, fez uma palestra. O senhor é apaixonado por Shakespeare. Claro. Como é que começou essa paixão? O senhor falou que foi na Inglaterra. Fala um pouquinho sobre Shakespeare, ou como é essa paixão, como se consolidou. Shakespeare, comecei lá em casa. Havia um livro de Shakespeare e meu pai gostava e andou lendo. Mas posteriormente, aqui com Cascudo. Houve quando eu dirigia o Departamento de Documentação e Cultura, Djalma Maranhão havia feito uma galeria ao lado do Palácio do Governo, uma galeria de artes. E havia uma comemoração de Shakespeare, um centenário de livro dele. E eu chamei Cascudo para ir. Ele disse que não ia, mas eu peguei, o senhor vai, porque vai ser a solenidade, etc. Lá ele deu uma aula absolutamente fantástica. Ele começou dizendo o seguinte, que o português era um código de guerra. Só poucos aqui podiam saber. E às vezes ficava com dificuldade de tradução. Por exemplo, o ser ou não ser, to be or not to be, que ele tinha uma pronúncia, ele falava várias línguas, sabia, mas falava ruim também, era um pronúncio. Ele disse que era ao mesmo tempo uma adversativa e uma alternativa. Era ser ou não ser, ser e não ser ao mesmo tempo. E aquilo me encantou. Me encantou de tal maneira que eu comecei a começar a ler palavra por palavra, título por título de Shakespeare. E foi tomando gosto. Depois eu comecei a juntar Shakespeare com o direito. Eu fazia uma brincadeira em termos porque eu sempre comparava nas minhas aulas de direito, muitos alunos testemunharam alguma coisa de literatura. Sim. Eu levava para a literatura, desde português. Sim. Eu dava aula no Ateneu e no Colégio das Neves, assim, por exemplo, com uma revista cultural. Levava a Raquel de Queiroz, que era a última página do Cruzeiro, para ler. Aí comecei a ler. E fazia uma brincadeira. Qual é a brincadeira? Dando aula de direito civil, contratos. Olha, há um escritor chamado William, eu escrevia no quadro dele, William. Ele explicou maravilhosamente a interpretação do contrato. Porque ele mostrava que o contrato pode ter a interpretação literal, que é a palavra por palavra, a interpretação de contexto. Você vê o todo para poder examinar a interpretação teleológica, qual é a finalidade daquilo ali e tal. E este autor, ele tem um livro interessantíssimo, que é para mim um tratado de direito, chamado Mercador de Veneza. E o nome dele era William Shakespeare. Nossa! Mas estava só o William. E os alunos? Era um jurista. Geralmente brincavam e muitos deles se encantavam com a história. Depois, sonho da noite de verão, eu ia conversar. E fui a Stephenhaven, a cidade, para ver... a cidade onde ele nasceu e o túmulo dele na igreja. Para ver toda a coisa, o texto, como ele vivia. Fui assistir também lá ele criou o The Globe, que era um teatro que as pessoas assistiam em pé, e renasceu recentemente, há talvez uns 15 anos, eu fui assistir a peça lá, eu fui assistir Ricardo III. Nossa.
evidentemente sem entender grande parte, mas como eu conhecia bem a obra, Sim. ficou fácil de ver. Mas eles representavam como na época era só homens e não mulheres. A música refeita daquela época, com instrumentos que havia da época, enfim, uma coisa fantástica que acontece em Londres. Doutor Diógenes, o senhor tem um favorito em Shakespeare? Rei Lear, talvez? Rei Lear. Rei Lear? Rei Lear eu tenho utilizado para explicar quando as pessoas falam no meu escritório sobre testamento. É mesmo? Aí eu conto a história do Rei Lear, porque era realmente a divisão e aquela coisa toda que eu apresento. Enfim, Shakespeare é sempre uma luz no caminho. Tem uma história de Cascudo que é boa também comigo. Oba! Essa história é a seguinte: eu comecei a ler Freud, e li bastante, comprei uma coleção de Freud. E cheguei lá encantado, professor, tal, Freud mudou a cabeça da humanidade, porque... E comecei a dizer coisas assim, e não prestei atenção, olhei para ele estava com maior gozação. O olhar dele era gozação, que eu sabia bem, comigo. Menino, ele chegou e disse, olha, aprenda uma coisa. Freud não fez muito mais do que transpor para a ciência o que era a arte Shakespeare. Nossa! A base dele é Shakespeare. Tá tudo lá em Shakespeare, né? Tá tudo em Shakespeare. Você pode procurar em Shakespeare, você vai encontrar. Que maravilha! Isso era muito bom. Era o tempo todo assim com essas coisas. Quando eu chegava lá, eu passei muitos anos, mais de 2 décadas, talvez quase 3, frequentando a casa dele. Ele me permitia ir, eu ia noitinha. E saía quando ele mandava embora. Ele recebia sempre com uma graça, uma brincadeira. A mais permanente, que mais me agradava o coração, ele abria os braços e dizia: Diógenes da Cunha Lima, uma cunha forte e uma lima doce. Isso era o tempo todo. Cascudo era sensacional. Sensacional. Agora, às vezes, também havia o outro lado. Ele me emprestava um livro, eu tinha que ler e comentar com poucas palavras sobre o livro. Então, ele me emprestou um livro e eu demorei aí, passei quase um mês sem ir lá. Quando cheguei lá, ele disse, Padre Vieira. Eu disse, que é isso? Está me chamando de santo ou é a Inquisição que o Padre Vieira teve? Disse, não, é atribuído ao Padre Vieira um livro chamado A Arte de Furtar. Cadê meu livro? Nossa Senhora, que isso? Era assim. Ele era fura, né, doutor Diógenes? Assim, ele chegou a dizer... Sempre eu escuto histórias novas de Cascudo. Ele me mandava... Bom, ele me mandava cartas, muito eu levei para o correio, carta dele, que ele comprava os selos, guardava e já deixava as cartas tudo selado para vários lugares do mundo. Ele dizia que eram as cartas perguntadeiras. Nossa. Hoje a Daliana, que toma conta da... Sim, Daliana. 17 mil cartas que ele tem, que ele recebia. Eu acho que é esse o número. Imagine que 17 mil? Que ele mandava 17 mil cartas. Que isso? Mas ele era um correspondente ávido, né? Ávido. Assim, há cartas dele para muita Para saber gente. de tudo. Teve uma carta que ele mandou, uma vez ele mandou uma carta que era para a Índia, disse, professor, o que é que o senhor quer saber da Índia? Ele disse, quer saber se lá se usa cafuné. A cara dele. Era ele. Era ele. Essas coisas ele fazia brincando o tempo todo. Todo dia de manhã ele dizia que era uma coisa importante, ele recomendava. Ele vinha, tinha uma trepadeira na parede e ele dizia, tinha umas flores amarelas, eu acho que chamava de dal de ouro. Ele chegava, acordava e ia lá, bom dia, flor. Dava bom dia pra flor. Doutor Jorge, como é aquela frase dele, bem famosa, mas me deu branco agora, de pastorear madrugadas, tanger madrugadas. Ele Para ser filho da boemia. A filha Ana Maria colocou
o colecionador de crepúsculos. Colecionador de crepúsculos, Ele que colecionava, da tarde ele ficava vendo o crepúsculo do Rio. É. Ele gostava de ver. Tinha uma sacada da casa, ele se chama Sobradinho. Ele era tão apaixonado por Natal que foi várias vezes convidado para a Academia Brasileira de Letras, recusou. E assinava Luiz Natal. Ele assinava Luiz Natal. Verdade. Porque era paixão. Então, Jorge, então vamos chegar à biografia. Como é que foi fazer a biografia? Foi Nicolau fácil. Cascudo? Foi fácil. Foi uma invenção. Primeiro quem inventou, eu devo a memória de Paulo Macedo, o jornalista. Paulo Macedo diz, você podia fazer, os 80 anos de Cascudo, você podia fazer um livro sobre Câmara Cascudo. Mas não é fácil assim, daqui para lá, era um mês de outubro, final de outubro. Então, como é que se pode publicar um livro? Fui para Marco Aurélio sabe, meu compadre, meu amigo. Marco, você publica, se você me der um mês, eu faço. Um mês? Um mês eu publico o livro. Você me der pronto. Eu fechei o escritório, ditei o livro. Nossa. Eu sabia todas as histórias de Cascudo, quase todo o livro foi ditado na tapa, durante uma semana. Uma semana o livro estava pronto. E levei para ele, para mostrar. Olha, eu vou publicar esse livro, queria a sua... Ele disse... Sua bênção. Não, eu queria a bênção do livro. Ele, não gostei do título. Eu disse, por que o senhor não gostou? Ele disse, porque um brasileiro feliz. Câmara Cascudo, brasileiro feliz. Porque você está dizendo que há 100 e tantos milhões de brasileiros infelizes. Só eu que sou feliz? Fica chato esse negócio. Aí eu tentei, ele disse, não, mude o título, arranja um outro título. Aí lá para frente eu disse, professor, o senhor é apenas meu objeto. O livro é meu. Aí ele caiu da risada. Depois ele aderiu, ele chegou a dizer em entrevista e em crônica, ele disse, eu sou o que Diógenes da Cunha Lima disse, eu sou um brasileiro feliz. Que história maravilhosa. Era o tempo todo. Meu Deus do céu. Tem comentário aqui, a produção está dizendo 1 hora já. 1 hora de programa, doutor. Eu tinha mais 58 perguntas para fazer. Mas tem uma pergunta aqui de Pedro Pereira, artista plástico. É uma grande figura. Ele é maravilhoso. Eu tenho um quadro dele fantástico. Nossa. No Baobá. Eu espero que é justamente o comentário. Pedro Pereira, é sempre um prazer ouvir o genial, gigante poeta precioso. Tive o privilégio de pintar um baobá para sua coleção. Tá lá. Pictórica. Que maravilha, eu não sabia não que... Tá no meu escritório. E ele tem uma vantagem. Cascudo me chamava o menino de Pacifica. E ele é de Pacifica. Por que Cascudo lhe chamava de... Porque uma vez Se você é de Nova Cruz. ele estava escrevendo um livro chamado O Nome da Terra, que é uma topografia do Rio Grande do Norte, e me pediu para pesquisar Pacifica. Ele mandava fazer as coisas. E eu fui e disse, olha, era um ajuntamento de pessoas e tal, mas ele disse, eu quero saber por que esse nome Pacifica, que é um nome estranho, bonito, pitoresco. Eu digo, olha, eu penso que é o seguinte, você passa, mas seu coração fica. Aí, que poético. Aí Cascudo disse, olha, não é verdade, mas eu gosto. Aí começou a me chamar o menino de Pacifica. Ele sabia que eu era de Nova Cruz, mas dizia Pacifica. Que história maravilhosa. Doutor Jorge, tem um monte, as 58 perguntas são brincadeira, mas eu ainda teria muito o que conversar. A gente teria o que conversar até meia-noite, na verdade. Eu acho bom. Mas eu vou já previamente convidar o senhor para uma segunda entrevista. Já passou 1 hora de programa, ter que liberar. Deixa eu agradecer aqui aos nossos apoiadores. Nós temos o apoio do Adurne Sindicato, Sindipetro, Sinmed, Associação Médica do Rio Grande do Norte, representada aqui pela doutora Darcelena Félix, que já foi entrevistada no programa, CUT do Rio Grande do Norte, Livraria Manimbu, onde estamos, agradecer aqui a Luiz Azevedo, Cartório Paiva Amaral, agradecer a Irene Paiva, ao Sintro, e a Cachaça São Vale. Por falar em Cachaça São Vale, a Cachaça São Vale mandou um agrado para o entrevistado. Não sei se o senhor gosta ainda de cachaça. Você gosta? Eu gosto.
Pronto, uma cachaça. A minha mulher Vera, que não gosta muito que eu tome, mas É? Tá. Mas essa é leve. Cachaça cravo e canela, igual a Gabriela, né? Romance de Jorge Amado. Um oferecimento da Sun Valley para você. E uma cachaça pro dono do bar, Barros. Aqui, uma cachaça Carvalho. Aí, personalizada para você. Ok. Tô brincando, é da Sun Valley. Obrigado. Obrigado, Barros. muito obrigado. Agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a Tiago Gonzaga por ter mediado, agradecer a Manuel Onofre aqui, Alfredo Neves, muita gente bacana. Novamente agradecer a Luísio e a Ayrton Barros pela parceria. Damião chegou agora, não tinha lhe visto, então estava aqui. Agradecer a Darcy Helena, já citei. Eu fazer a homenagem a essa livraria que tem o nome de Manimbu. Isso. Não só porque o pai de Aloysio, que era Aloysio, é acadêmico e um talento fantástico, meu amigo pessoal, mas porque o nome foi trazido por Hélio Galvão, que foi o primeiro presidente da Fundação Zé Augusto e é a cidade, o lugar perto de Timbal, onde ele vivia. Então Hélio arranjou o nome para a gráfica e ficou. E por isso Aloysio trouxe para cá e parabéns pela maravilha desta livraria. Isso, e é sempre bom, assim, foi muito significativo o senhor ter vindo para uma livraria. É onde a gente se sente em casa, né, doutor Diógenes? Não, quando eu morrer, se Deus quiser, eu vou para o céu mesmo. E lá a primeira pergunta eu vou fazer, onde é a livraria, onde é a biblioteca? Isso. Não, uma salva de palmas para o doutor Diógenes da Cunha Lima. Obrigado a todos e todas que estão aqui, obrigado a todos e todas que assistiram, continuem assistindo e até o próximo Conversa de Botequim.